Então vamos lá, futuras Nutris. Deixa eu conversar um pouquinho com você sobre isso. Vou tentar ajudar vocês de alguma forma. Vocês têm uma grande oportunidade, né, de estar numa época muito diferente de quando eu comecei lá em 2003. Então hoje a gente tem acesso a muito mais informações, muito mais conhecimento diferente de quando eu estava na faculdade. Então a gente sabe que naquela época também existiam artigos científicos, a gente tinha estudos. Só que a minha mentalidade, eu acho que a mentalidade da grande maioria na época era um pouquinho diferente quanto a de que forma estudar, de que forma buscar conhecimento. Então lá na faculdade, quando eu comecei, vamos dizer assim, que eu dizia amém para tudo que eu ouvia o meu professor que estava ali na minha frente falando, né? Então não sei se hoje ainda quem está na faculdade tem essa mesma ideia, essa mesma visão, mas eu, Lara, na época, o que o meu professor me ensinava, eu achava que aquilo ali era ok, o que ele me disse é verdade, eu nunca fui atrás, eu nunca ia atrás para conferir, para confirmar se aquela informação realmente era algo real, né? Ou era algo que ele acreditava, se era 100% verdade. Isso é muito ruim, porque vou dar um exemplo, tá? Então, é claro que quando eu me formei, já faz 10 anos que eu tô formada, em 2008, quando eu me formei, no meu projeto de conclusão ali, são 3 projetos, foram 3 projetos, um dos projetos eu fiz com um paciente com câncer, hospitalizado, e tinha que fazer, né, um plano alimentar. Uma das coisas ele era fazer um plano alimentar, elaborar um plano para ele, e eu nunca esqueço, porque eu tenho isso aí impresso ainda, até hoje eu guardo, que eu prescrevi pão com margarina. E eu tirei 10 nisso, eu não fiz errado, eu não errei na elaboração desse plano alimentar. Foi o que eu realmente aprendi, que margarina na época era muito mais interessante, algo muito mais saudável e fazia bem pro coração do que manteiga. Então manteiga era ruim, porque manteiga é uma gordura saturada. Então é algo que a gente aprendeu na época, tá? E se, vamos supor que eu me forme, pare de estudar, não acompanho mais nada, só fico indo para o consultório e voltando, não me atualizo. O que vai acontecer com isso? Eu ia continuar prescrevendo margarina até hoje, tá? Então a gente tem que buscar informação, a gente tem que ir atrás. Então na nutrição existem cursos que a gente faz. Quando eu saí da faculdade, eu considero assim que eu era muito ruim, sem conhecimento algum. Iniciei já de primeira, justamente por isso eu optei por uma nutrição clínica, então uma pós em nutrição clínica, onde eu iria novamente aprender tudo, claro que voltado para a clínica, porque na nutrição, que sempre me chamou a atenção, que eu sempre quis fazer dentro da nutrição, era trabalhar com prevenção e tratamento de doenças, é a parte clínica da nutrição, né? Isso que sempre me atraiu. E aí eu comecei essa pós, que foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor decisão, porque o que eu não aprendi em bioquímica, que é extremamente importante para nós na faculdade, acho que foi a primeira disciplina que teve já na pós, foi uma bioquímica muito bem feita, muito bem explicada. Então ali eu comecei a realmente entender muitas coisas, a aprender muito mais. É claro que tanto na faculdade quanto na pós-graduação tem professores que não são bons, como em qualquer outro lugar. Então isso é muito importante a gente entender e saber identificar que nem tudo que é dito por um professor, gente, a gente tem que dizer amém, né? Não é porque é professor que ele sabe tudo. Às vezes ele não sabe nada, né? Então a gente tem que saber ir atrás e verificar as informações, ou seja, estudar muito, sentar a bunda na cadeira e estudar. Isso é individual, então não dá para ocupar só, por exemplo, a minha faculdade e dizer que ela não foi boa. Eu também era uma aluna ruim. Eu também não ia atrás, eu só fui dizendo amém para tudo que vinha. Então, não interessa se a faculdade ou a pós que você possa vir a fazer depois não seja tão boa assim. O que vai depender de você, é do seu estudo aí atrás. Então, na época eu não tinha essa noção, ou não queria ter, então não sei. Foi me despertar muito mais esse interesse de realmente duvidar de um estudo, tentar saber interpretar um estudo, entender de metodologia da pesquisa, o que eu sempre fugi na época da faculdade. Se tem uma disciplina que eu fugi, foi metodologia da pesquisa científica. Olha que ignorância minha, algo tão importante, tá? Pra gente poder realmente saber interpretar um estudo científico. E a gente depende disso, pra gente ter nossas condutas, no que a gente vai seguir, no que a gente vai acreditar ou não. Então isso é extremamente importante, entender de metodologia da pesquisa científica, tá? Pra saber interpretar tudo isso. Bom, eu optei por nutrição clínica justamente porque eu senti a necessidade de aprender tudo de novo, né? De uma forma muito mais específica, com certeza foi muito mais específico e foi muito válido ter feito
após em nutrição clínica. Aí depois disso, eu trabalhava em uma academia, foi meu primeiro trabalho em uma academia, isso em nenhum momento me despertou vontade de fazer uma pós em esportiva. Porque, gente, vamos tentar esclarecer alguns pontos, tá? Um nutricionista, após se formar, ele pode atender qualquer pessoa que busque qualquer tratamento que tenha a ver com alimentação. Então, tanto de prevenção quanto tratamento de doenças, o nutricionista ele está apto a isso, a prescrever. Isso não significa que ele tenha conhecimento para tudo isso. Por isso que a gente buscar especializações e focar em algo é extremamente importante. Mas quando eu citei de academia e de pós em esportiva, eu vejo muitos nutricionistas fazendo pós em esportiva com o intuito de o quê? Atender pessoas que fazem academia. Gente, isso qualquer nutricionista faz. Tá? Basta um curso para a gente entender um pouquinho sobre ganho de massa magra, sobre esse tipo de prescrição, porque a gente já é nutricionista, a gente já está apto a isso. E se especializar nisso é quando a gente está realmente querendo atender atletas. Então as pessoas confundem um pouco as coisas, eu acho que tem que focar mais. E por que eu estou falando sobre isso? Que eu vejo assim, que vocês têm que pegar, se vocês têm dúvida, né? Com o que eu gostaria de trabalhar dentro da nutrição clínica, tá? E focar em algo e ser muito bom naquilo. Porque como eu falei, o nutricionista ele pode atender tudo que envolve alimentação. Só que se ele não se especializa, ele não vai ser muito bom em nada do que ele for fazendo, né? Eu acho que assim, que o nutricionista ele tem que ser muito bom no que ele fizer. É nutrição materno-infantil que eu quero fazer, então eu vou saber tudo de nutrição materno-infantil. Isso não significa que você não vai ter conhecimento em outras áreas, mas você vai ser muito bom em materno-infantil. Né? E não ficar fazendo pós de tudo quanto é coisa. Materno-infantil, nutrição esportiva, nutrição oncológica. Você não vai ser bom em nada, porque você não vai conseguir focar muito em algo. Então, decida o que você quer fazer realmente e seja muito bom nisso, tá? Eu sempre gostei muito de emagrecimento, de doenças crônicas, de saúde, promover saúde, resgatar a saúde do paciente. Isso para mim foi a minha paixão desde sempre. Então, eu fiz uma pós em cirurgia bariátrica, obesidade, cirurgia bariátrica. Então foi ali estudando terceira de pouso que eu fui cada vez me encantando mais com a obesidade, toda a complexidade que é uma pessoa obesa, todas as doenças associadas a uma pessoa obesa. Então isso para mim sempre me encantou. E eu posso dizer que eu sou muito boa nisso, porque eu me dedico demais para isso, eu estudo muito para isso. Então, eu acho assim que se eu quero trabalhar com pacientes com câncer, eu vou me dedicar para uma especialização em oncologia. E vou ser muito boa nisso. E por que isso é muito importante a gente ter profissionais bons em cada área, né? Porque assim, se eu pegar e atender, eu posso atender um paciente oncológico, mas se souber que tem alguém que é muito bom, na hora eu vou indicar. Agora, se não tem ninguém muito bom nessa área, eu vou fazer de tudo e me dedicar para atender aquele paciente, porque eu não tenho ninguém muito bom para indicar. Então, sempre que eu tenho um colega de profissão que é especialista, que é muito bom naquilo, por exemplo, atletas. Quando alguém me procura, eu deixo bem claro, não entendo nada de atletas, mas vou estudar aquele caso, vou me dedicar, e claro que eu vou ajudar ele. Mas se eu conheço uma colega que é especialista em nutrição esportiva, não só nisso, mas ela atende atletas, que ela tem um público, ela já tem uma experiência, ela é muito boa nisso, na hora eu vou dizer, olha gente, eu não tenho especialização nisso, vou te encaminhar para minha colega. Isso é isso que vocês têm que entender, vocês têm que ser muito bom no que vocês decidirem, tá? Bom, Lara, e se eu não sei ainda, começa a praticar, não precisa fazer uma especialização já de cara. Começa a atuar na área, começa a ver o que você se identifica mais, tá? E vai estudando, tá? Então, não precisa decidir tudo para ontem, mas o meu conselho é não sair fazendo, atirando para tudo quanto é lado, fazendo um monte de especialização e não sendo bom em nada, tá? Foca em algo e se dedica para isso muito, estuda muito e aprenda a interpretar estudos, tá? Então, assim, fazer curso é interessante, mas não é o número de cursos que você vai fazer que é o que vai definir se você é bom ou não, e sim o tempo de estudo. Saber realmente estudar. Isso desde livros, desde de estudos científicos que estão sempre saindo. Saber estudar, saber interpretar um estudo, tá? Isso é extremamente importante na nossa área. Na área da saúde, que a gente vê tanta falta de interpretação de um estudo, sai um estudo, já acredita. Outro ponto importante que ainda aconteceu hoje, ontem mesmo eu falei sobre colágeno, tá? Não que colágeno é ruim, mas que não é interessante suplementar, que a gente não precisa suplementar colágeno, tá? Que a gente pode comer proteínas e a gente vai produzir colágeno. E eu recebi um comentário de alguém dizendo, não, colágeno é bom sim, tá? E aí eu volto a dizer, gente, em nenhum momento eu falei que colágeno não é bom, ele é ruim. Só não é interessante, uma proteína com baixo valor biológico. E aonde eu quero chegar, que eu trouxe isso à tona? Quando eu era mais nova, eu ia nos cursos, eu vendo o professor, né, que é extremamente famoso lá, pô, era o cara, né? O cara era assim, era referência na nutrição.
E ele estava dando a aula dele, vou dar um exemplo de quando a gente não sabe interpretar algo. E ele falou o quê? Que colágeno é bom para isso, aquilo, deu uma lista imensa, né, dos benefícios do colágeno. Eu posso nesse momento pensar, nossa, como colágeno é bom, e ir para casa e começar a prescrever. Não, vou começar a prescrever, ele ainda passou a dosagem lá que eu tenho que prescrever para os pacientes porque eles vão ter muita melhora. E aí, para um bom profissional, na verdade ele vai se frustrar, porque ele vai ver que aquele colágeno não surtiu efeito, tá? Para aquele paciente. E onde é que tá o erro aí? É eu simplesmente escutar aquele professor top defendendo o colágeno, talvez ganhando aí um percentual dessa indústria grande aí de suplementos que existe, tá? E falando bem do colágeno. Então ele não tá errado em falar que colágeno é algo interessante, mas não é necessário. E que a gente pode atingir através de alimentação, tá? E aí sim, consumir a quantidade adequada de proteína, tá? Ah, Laura, mas tem nutriente tal no colágeno? Sim, tem outros alimentos também, tá? Então, glicina tem em ovo, tem em peixe, não tem só em colágeno. Não precisa suplementar para conseguir glicina, tá? Que foi o comentário que a guria me escreveu. Então, gente, basear, a gente tem que ensinar os nossos pacientes que a gente tem que ter uma base muito sólida, que a gente tem que ter uma variedade enorme de nutrientes que vem da onde? Não é de suplementação, é de comida, tá? Então tá mais do que... É um fato que às vezes a gente vai usar uma suplementação para um paciente, mas quando realmente ele tem uma deficiência, algo para ontem. Então alguém que esteja, por exemplo, com uma deficiência de vitamina B12 abaixo de 200, é algo para ontem que a gente tem que resolver isso. Então tem que ser sim suplementado, entender qual é a causa disso e não só sair passando suplemento. Então tem suplementos que vão ser sim muito necessários e algo emergencial, mas de resto, gente, é dieta. É ensinar esse paciente a comer e dar tempo ao tempo, tá? Então, assim, eu sei que vocês têm bastante dúvidas, né? Continuem perguntando, né? Com o tempo eu vou tentar sempre responder vocês e esclarecer algumas dúvidas, mas a mensagem que eu deixo é assim, gente, não fiquem só esperando receber uma informação, vão atrás. Acompanhe os estudos, aprendem, faça um bom curso de metodologia da pesquisa científica, tá? A gente tem o Luiz Correia, a gente tem o Dr. José Neto, que são ótimos, tem cursos ótimos. Hoje a gente tem muito acesso a cursos bons. Então aproveitem isso, estudem durante a faculdade, não espera se formar, tá? Estudem muito, sejam muito bons no que vocês forem fazer, tá bom? Um grande beijo.